Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 20 de Cântico dos Cânticos. Então, a gente estava vendo anteriormente, um dos textos mais importantes para a gente é o capítulo 4. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, abre no capítulo 4, versículo 16. Para a gente foi um versículo chave das últimas aulas, porque ele é um ponto de virada aqui. Tá? É um trecho, acho que é um dos trechos principais de Cântico dos Cânticos, porque é o ponto de virada do livro, onde a noiva ora pelos ventos do norte, que a gente já sabe que são os ventos da adversidade, quem estava aqui lembra. Ela também ora pelos ventos do sul, que são os ventos de bênção e de refrigério. E o que está acontecendo aqui é que nessa parte já da jornada da Sulamita, antes disso você vai ter que voltar nas aulas para entender, mas nessa parte da jornada da Sulamita, da noiva que faz essa figura, essa representação da noiva de Cristo, ela já não tem mais medo da dificuldade, porque os ventos do norte são os ventos amargos e os ventos do sul são ventos de bênção. Ela não tem mais medo de pedir pelos ventos do norte. Ela não quer dificuldades, obviamente, ela não é uma masoquista, mas basicamente ela está dizendo: Senhor, seja o que for que tenha que acontecer na minha vida, seja o que for que esteja impedindo o meu crescimento e a minha maturação, a maturação do meu amor por Deus, tira isso do meu caminho. Minha pergunta para você é: você já fez uma oração assim? Deus, seja o que for, seja da forma que for, tudo que estiver entulhando a minha vida, a ponto de eu não amadurecer, de eu não te amar mais, tira isso do meu caminho. Essa donzela aqui não tem mais medo daquilo que a gente chamaria, ela não tem mais medo de ser tirada da sua zona de conforto, vamos falar assim. Lá no capítulo 2, se você não está acompanhando, você vai ter que voltar para saber, ela tinha medo de sair da zona de conforto, mas agora já não é mais o caso. Ela não tem mais medo do Senhor desafiar a sua zona de conforto, tá? Então, e por que ela passou por essa mudança, né? Por que ela amadureceu assim a ponto de falar: olha, não tem mais medo da dificuldade? Porque ela entendeu e ela tem um desejo agora. E esse desejo também tá aí, né, no versículo 16. Fala: sopra no meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe, que o meu amado receba os seus deliciosos frutos, ou saboreie os seus deliciosos frutos. Então, o que ela deseja? Ela deseja o perfume, a presença de Deus, a presença de Jesus no jardim do seu coração. Ela sabe que quando esses ventos sopram na vida dela, um aroma, um perfume é liberado. Por isso que ela fala: sopra no meu jardim esses ventos, os ventos amargosos ou os ventos de bênção. Eu quero que ele entre no jardim, que ele esteja no meu coração. Veja que a noiva está ali fazendo um convite para Jesus entrar num lugar de comunhão, num lugar de intimidade que é mais profundo, que está no seu coração de uma maneira como nunca teve antes. Aqui ela já evoluiu no seu nível de maturidade. Ela quer um lugar de comunhão com Deus. Ela quer que Jesus esteja mais próximo do coração dela, mais do que esteve em qualquer outro momento da sua vida. Quem sabe essa é a sua fome hoje, né? Você que está aqui comigo ao vivo. Quem sabe você está nesse momento: olha, não importa o que vai soprar na minha vida, eu quero mais intimidade, mais comunhão no meu interior com o Senhor Jesus. Eu quero amadurecer. Ela fala que ele possa comer dos seus frutos agradáveis. Ela sabe que a vida dela é frutífera. E essa é a parte especialmente onde o jardim do coração dela agora se torna o jardim dele e não mais dela. Então esse é o ponto. Aqui, 4:16, a noiva para de simplesmente se entender como alguém que é herdeira, embora ela sempre vai ser herdeira. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus, sempre seremos para toda a eternidade, mas a partir daqui ela entende que ela também é a herança do noivo. Ela entende que o pai prometeu ao filho, como recompensa pelo seu sacrifício, uma herança, e a herança é a noiva de Jesus, a igreja é a herança de Cristo. E aqui ela fala: o meu jardim não é mais meu jardim é o jardim dele. Então, ele aparece na sequência, vocês lembram disso? Eu tô dando só uma dinâmica aqui, tô tentando ser o mais rápida possível na minha fala, então vai acompanhando aí, só pra gente não demorar. Então, ele vem até ela e ele se apresenta como uma revelação nova, ele se apresenta como o Jesus do Getsemane, como aquele que tem os cabelos molhados do orvalho da noite, como aquele que convida ela para entrar numa comunhão diferente agora, que é aquilo que Paulo vai chamar da comunhão dos sofrimentos de Cristo. É como se ele estivesse perguntando:
Você vai abrir para mim entrar nessa nova dimensão, nessa nova faceta? Você vai ter comunhão comigo nos meus sofrimentos? E claro, né, quando Paulo fala da comunhão nos sofrimentos de Cristo, ele falou exatamente sobre o lugar de perseguição que a igreja sofreria. O lugar que os cristãos entrariam por obedecer ao evangelho, um lugar de perseguição. Não há como negar. Isso é presente em toda a história da igreja e será presente no fim dos tempos ainda mais. Essa noiva tem que ter aberto mão da sua zona de conforto para poder entrar nessa dinâmica de sofrer com Cristo na comunhão das suas dores para aguentar o desenrolar do plano. E ela vai obedecer, ela vai enfrentar essas dificuldades, ela vai dizer sim, até para a comunhão dos sofrimentos. Ela está dizendo, essencialmente, parafraseando aqui, Jesus do Getsemane, vem e visita a minha vida. E aí ela entra nesse teste final de maturidade que a gente discutiu tanto nas últimas aulas, que é o teste de maturidade de 2 partes. Aí nós já estamos em Cantares, capítulo 5, versículo 6. Você vai ver aí que ela abriu, mas o amado sumiu. Ela abriu, mas o amado se fora. Ele tinha partido. Qual que é esse teste, né? A presença de Deus que ela já tinha conhecido, que ela já tinha sentado na mesa do banquete, que ela já tinha se revigorado com passas, com maçãs. Essa presença foi embora. De maneira temporária, mas foi embora. E não foi dessa vez porque ela desobedeceu, mas é porque é um teste de maturidade. A gente precisa lembrar disso, tá? É como se Jesus estivesse perguntando, você tá nisso por minha causa? Ou você tá nisso porque você quer sentir a minha presença, desfrutar da minha presença, desfrutar dos benefícios de estar comigo? Mas tem uma segunda parte. Essa é a primeira parte do teste que eu falei. Mas a segunda parte as autoridades do corpo de Cristo, as sentinelas, você vai ver aí mais pra frente, as sentinelas batem nela, espancam ela, tiram o manto dela. E a gente faz esse simbolismo, esse paralelismo com as autoridades do corpo de Cristo. Então pensa nessa noiva saindo para procurar pelo amado, e aqueles que deveriam a proteger acabam espancando, maltratando e retirando o manto dela, que seria a autoridade. Então é quando a autoridade do corpo de Cristo acaba maltratando, ferindo. Os vigias que deveriam proteger ferem, tiram a cobertura e de repente a gente pode fazer esse paralelo, que ela perde a sua função dentro do corpo de Cristo. Então essas filhas de Jerusalém, que a gente sabe que são as crentes, que são membros sinceros, mas ainda imaturos, gente que ainda está caminhando na maturidade, ou seja, essa noiva está um pouco mais à frente do que as filhas de Jerusalém. Elas fazem perguntas o tempo todo para essa noiva, nessa canção de 8 capítulos, né? As filhas de Jerusalém, elas ainda não chegaram a andar com o rei, a andar com o noivo de maneira profunda. Elas são crentes sinceras, mas são crentes superficiais, o que descreve uma grande parte da igreja, do corpo de Cristo de hoje. E essas filhas de Jerusalém fazem 2 perguntas para essa donzela. Gente, eu tô indo rápido só pra gente entrar no tema de hoje, tá? Porque isso aqui é só uma revisão. Então, se você perdeu alguma coisa, você pode ver no YouTube, tem tudo gravado lá. Quais são as perguntas que essas filhas de Jerusalém fazem? Quando ela não sente mais a presença, quando as sentinelas batem nela, ela sai procurando pelo noivo, ela encontra essas filhas de Jerusalém e ela fala, se vocês virem o meu amado, diga que eu estou doente de amor. Ela responde com tanto amor, ela responde com tanta paixão, que as filhas de Jerusalém falam, cara, por que você o ama tanto? Por que você ama tanto esse noivo? Ele permitiu coisas negativas acontecendo com você. Você está sendo rejeitada por aqueles que deveriam te proteger, te abraçar. Você não sente a presença dele como você já sentiu um dia na sua vida. E essa resposta, eu tô doente de amor, por quê? Ela diz a resposta, né? Porque eu amo, vocês querem saber por que eu amo ele? Porque o meu amado é deslumbrante. Aí você pode olhar no versículo 10 do capítulo 5. Porque o meu amado é deslumbrante, o meu amado é radiante, o meu amado é maior entre 10.000. Tem várias coisas que a gente comentou na aula passada que fazem referência a como essa noiva, como essa donzela, como essa sulamita conhecia, ela tinha conhecimento do seu amado. E nós falamos da importância de nós como igreja, como noiva, conhecermos o Senhor. O meu amado, ele é deslumbrante, ele é encantador, a sua boca é doce, o seu olhar para mim é agradável. Então ela prova nesse teste de maturidade que ela tá ali realmente por amor ao rei.
o que a gente vai colocar aqui, a igreja, você como crente individual, você não está nisso pelas bênçãos que ele pode te oferecer, pela presença gostosa que você pode sentir. Você não está nisso só se tudo ocorrer do jeito que você imaginava. Não importa o que aconteça. Eu estou nisso por amor a Jesus, porque eu quero um relacionamento profundo com Jesus. Verdadeiramente, o meu prazer é o prazer dele. Eu não estou procurando o meu prazer, eu estou procurando ser a herança dele. E então, a gente vai entrar nessa aula de hoje. Resumo já foi, desculpa aí a versão 2.0, mas a gente vai entrar na aula de hoje e a gente vai ler Cântico dos Cânticos, capítulo 6, trecho do 4 ao 10. Vamos para a leitura? Nós vamos ver aqui Jesus quebrando o silêncio, ou o rei quebrando o silêncio. Gente, quando eu falo Jesus, ou o rei, ou Salomão, entenda que nós estamos fazendo a interpretação alegórica e simbólica do livro. Cantares pode ser lido e ser interpretado literalmente como um livro de amor no casamento, tá? Um livro de romance entre um homem e uma mulher, que no caso é o rei Salomão e a Sulamita. E nós podemos fazer essa interpretação que foi usada na maior parte da história da igreja, que é essa interpretação simbólica, onde o rei Salomão faz a figura de Cristo e aonde a noiva, a donzela, faz a figura de Israel para o Antigo Testamento, mas faz a figura da igreja, que é a junção de Israel e os gentios agora em Cristo no Novo Testamento. Dito isso, beleza, vamos ler o texto. Cantares 6, versículo 4. Presta atenção nisso, pega seu marcador aí, que é muito importante. Ele quebra o silêncio. E o que ele vai falar para essa noiva que passou nesse teste de maturidade, nesse teste duplo? Minha querida, você é linda como Tirza. Anota aí, linda como Tirza. Bela como Jerusalém. Coloca aí, bela como Jerusalém. Admirável como um exército com suas bandeiras. Esse trecho todo pra gente é muito especial. Agora, versículo 5. Olha o que esse rei, o que esse noivo, o que Jesus fala para essa noiva. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Você vai ver que isso não tem nada de pejorativo, eu já vou explicar. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que descem de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro. Cada um tem o seu par, não há nenhum sem crias. Suas faces por detrás do véu são como a metade de uma romã. Você vê que tem bastante simbologia, porque o contexto aqui é um contexto agrícola. Então, ele vai escrever essa poesia no contexto que ela pode ser entendida aqui, né? Agora, versículo 8. Presta atenção. Isso, gente, é bastante importante, ó. Podem haver 60 rainhas, desculpa. Podem haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens. Mas ela é única. Anota aí. A minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela que a deu à luz. Quando as jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Versículo 10. Quem é essa que aparece como o alvorecer, ou em algumas versões como a aurora? Bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e as suas bandeiras. Nós vamos ler até aí. Eu preciso que você grife. Minha querida, você é linda como Tirza, bela como Jerusalém, admirável como o exército e suas bandeiras. Desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam. Depois eu preciso que você grife. Pode haver 60 rainhas, 80 concubinas, um número sem fim de virgem, mas ela é única. Minha mulher ideal, a favorita. Aí eu preciso que você risque, no versículo 10. Como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras. E bora lá? Como eu disse, o rei estava em silêncio, Jesus estava em silêncio e o silêncio é quebrado, tá? Ele estava em silêncio porque ela não conseguia encontrar a sua presença, tá óbvio? Nessa descrição que eu dei até na revisão para você que está comigo aqui na primeira aula. Então a presença dele estava distante, mas ele quebra o silêncio. Ela não conseguia encontrar a presença. O Senhor se afastou por um tempo. E é como se ele estivesse dizendo: eu estava observando seu coração.
Eu estava prestando atenção em você, embora você não pudesse me notar, eu estava observando você. E quando as coisas correram mal, e quando tudo deu errado, você disse, eu estou doente de amor. Você é totalmente deslumbrante, você é totalmente radiante, esse é o meu amado. As jovens perguntaram e você disse, esse é aquele que eu amo. E sabe o que aconteceu enquanto Jesus estava observando, enquanto o rei observava essa donzela apaixonada? O coração de Jesus estava pulsando, ele sentiu cada uma das vibrações de amor que essa noiva emitiu. Ela não sentiu nada, ela não estava sentindo a presença, ela não estava percebendo a presença, mas ele sentiu muito. Mesmo quando ela estava passando pelo teste. E sabe, quando a gente é verdadeiro com Deus, com Cristo, nos nossos momentos de teste, porque todos nós passamos por tempos de dificuldade, por tempos desafiadores, quando nós não conseguimos sentir nada, talvez você se identifique com isso que eu estou falando. Ontem mesmo respondi uma caixinha de pergunta onde alguém me dizia, Val, sinto que Deus está em silêncio. Não consigo discernir a presença dele. Eu quero dizer para você, quando a gente é verdadeiro, quando a gente é honesto com ele, quando a gente continua vibrando o nosso coração de amor, ainda nos momentos de teste, ele sente tanto. E aí, 6:4, é assim que o Senhor via ela. Enquanto ela não sabia que ele estava vendo, não percebia a presença dele, é assim que o Senhor via ela quando ela estava passando por esse teste de 2 partes. Ele diz, você é tão bela como Tirza, encantadora como Jerusalém, impressionante como um exército com bandeiras. Primeira coisa, gente, é que ele descreve como ele ama ela e como ela é bela, como ela é bonita. Ela se sente nesse momento não amada, porque ela não sente a presença. Ela se sente nesse momento nada adorável, porque ela foi espancada, machucada. Mas nada dessas afirmações podia estar mais longe da verdade. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que a nossa beleza está na forma como nós amamos o Senhor, independente das estações que nós enfrentamos. A nossa beleza não está no quão dinâmicos, no quão grandiosos são os nossos ministérios, as nossas atitudes para com Deus, o nosso serviço na igreja. A beleza essencial da nossa vida diante de Deus e até mesmo diante de pessoas que vêm além da carne, sabe aquelas pessoas que discernem? A nossa beleza está no fato da gente amar o Senhor. As pessoas olham para nós quando nós estamos passando por momentos difíceis. E se elas têm discernimento, elas conseguem perceber que mesmo que a gente não esteja sentindo nada, nós continuamos sendo belos, porque a nossa beleza está em como amamos o Senhor e perseveramos em amar o Senhor. A nossa consistência, anota isso, a minha consistência em amar Jesus, quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal, é o que demonstra o quão belo eu sou. Anotou? Lembra, é Jesus que está falando isso aqui para a igreja. Você é bela como Tirza. Você é adorável, você é incrível. Estou, claro, parafraseando aqui. Mas Santo Agostinho disse algo. Eu quero que você anote essa frase. Santo Agostinho disse assim, o único louvor desejável e o único louvor verdadeiro, realmente verdadeiro, é o louvor que vem de Deus. Vou repetir. O único louvor que nós devemos desejar e o único louvor realmente verdadeiro é o louvor que vem de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está comigo, o único elogio, louvor que você precisa ansiar de coração e o único louvor que realmente é genuíno, que não tem falsidade, que não tem parcialidade, que não tem interesse, é o louvor que Deus dá a você, o elogio que Deus dá a você. Não que seja errado, gente, a gente apreciar quando alguém nos afirma, quando alguém nos faz, um elogio, não é isso. Mas o verdadeiro louvor, aquele que a gente pode confiar, é o verdadeiro louvor que vem de Deus, é o elogio que vem da boca de Deus. E é isso que a noiva está recebendo. Você é bela. Esse é o louvor que nós devemos ansiar. Mais do que as palavras dos homens. Agora, Tirza, que pra gente é o que é Tirza, né? É o nome de uma cidade e tal. Tirza era uma das cidades
uma das cidades mais bonitas do mundo antigo. Ela foi uma das capitais dos cananeus, antes da época de Josué, e os filhos de Israel capturaram essa cidade. Então, no futuro, ela se tornou a capital do norte. Então, se você quiser escrever aí, ó, Tirza, capital do norte, uma das cidades mais bonitas, talvez a cidade mais bonita do norte de Israel. Era a cidade, gente, que os incrédulos escolhiam como a cidade antes dos dias de Davi, antes dos dias de Salomão. Então, é simbólico, Tirza, para as nações incrédulas, para as nações gentílicas, como uma cidade bela. Então, você é tão bela quanto Tirza. Mas não para aí, você é tão encantadora quanto Jerusalém. E aqui tem uma outra coisa. Jesus está falando, você não é só tão linda quanto Tirza. Você é tão encantadora quanto Jerusalém. E Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Se Tirza fazia referência a essa beleza do Reino do Norte, Jerusalém é a capital do Reino do Sul. Mais importante do que isso, do que a beleza da própria cidade. Jerusalém é a cidade que Deus escolheu, presta atenção, que Deus escolheu para repousar a sua glória, para colocar a sua presença. E ela foi estabelecida, a gente vê nas escrituras, no templo, e aqui nós estamos falando de Salomão, então nós podemos pensar no templo de Salomão. Mas fora isso, que isso já é maravilhoso, Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para que Jesus governasse para sempre. Jerusalém é a cidade que vai ser o centro de adoração, presta atenção, o centro de adoração do mundo inteiro na era vindoura, no milênio. No reino milenar e até depois do reino milenar, quando a gente já entrar na eternidade, Jerusalém é o lugar, é a cidade que Deus escolheu como a cidade da santidade, a cidade da adoração para todo mundo. Então, Jerusalém fala da beleza da santidade. Anota aí. Jerusalém, Reino do Sul, fala da beleza da santidade. Tirza, Reino do Norte, fala da beleza natural, que também afeta até os incrédulos. Qual é o paralelo aqui? Jesus está falando, o rei está falando, você é tão bela quanto Tirza, encantadora quanto Jerusalém. Para nós, isso aqui é mais ou menos assim, o corpo de Cristo tem uma beleza, que os incrédulos vão olhar e vão dizer, eu quero isso. E a noiva de Cristo tem uma beleza tão incrível, que Deus olha e fala, linda, bela, santa, eu quero. Entende? Então, ele não para aí, né? A gente vai entrar logo, porque a aula hoje é muito extensa. A gente vai entrar no 6.4, na parte que ele fala, uma terceira afirmação, é bela como Tirza, encantadora como Jerusalém, mas aí ele fala, ela é impressionante como um exército com bandeiras. E aí aqui tem toda uma figura também. O exército com bandeiras, presta atenção nisso. Ó, presta atenção aqui. O exército com bandeiras é um exército que voltou vitorioso e liderou um grande desfile militar. Então, como é que funcionava? O exército ia, lutava e quando ele ganhava, ele voltava e fazia um desfile militar. E o que tinha nesse desfile militar? As bandeiras das diferentes divisões do exército que venceu. Então, o que Jesus está dizendo para essa donzela, para essa noiva, é que no tempo de teste, ela derrotou o maior inimigo que ela tinha. Gente, qual é o maior inimigo que nós temos? Ah, o diabo! Não é o maior. Sabe qual é o maior inimigo que nós precisamos vencer? E sabe por que esses testes nos ajudam? Porque eles nos ajudam a vencer a escuridão do nosso próprio coração. Esse é o nosso maior inimigo, a incredulidade que guerreia contra a fé dentro de nós. O nosso maior inimigo, que eu, Val, que você que está aí do outro lado, vai enfrentar, não é o diabo. É o nosso próprio coração. Quando ele diz não para Deus, quando ele se afasta de Deus, quando ele se esfria. Mas essa donzela não recuou. Essa donzela não fez concessões. Ela continuou fiel. Sabe, queridos, a gente quer vitória. A gente quer vitória sobre o diabo. A gente quer vitória nas situações difíceis da nossa vida.
Mas de longe, a vitória mais importante que você pode ter é a vitória sobre o seu próprio coração. Se a gente tiver vitória no nosso próprio coração, nós vamos ter vitória em todas as outras áreas. O diabo não vai encontrar espaço em nós. E essa donzela teve vitória do seu próprio coração, porque quando ela não sentiu nada, quando a presença não estava perceptível, quando tudo estava indo mal, quando ela estava sendo ferida, maltratada, rejeitada, ela ainda permaneceu fiel e amando. Queridos, quando nós não sentimos nada, Ele ainda sente, Jesus sente. Quando nós estamos feridos, Ele vê a nossa adoração. Quando nós contemplamos, Ele vê os nossos olhos de devoção. E aí, o versículo 5 vai falar do impacto que a noiva tem no coração de Deus. Então, 6:5, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, nós vamos ver Jesus falando com ela numa linguagem de amor. Como eu disse, não é para você fazer uma leitura pejorativa ou negativa, tipo, desvie seus olhos de mim que eu não quero olhar para você. Não, ele está falando numa linguagem de amor, não está falando literalmente. Quando ele diz, desvie os seus olhos de mim porque eles me... Como é que é na minha versão aqui? Peraí. Eles me perturbam na minha versão, mas tem outras versões que falam porque eles me dominam. Ele tá falando, tipo, quase que poeticamente aqui, na linguagem do coração. Porque ele tá falando assim, os seus olhos de devoção me dominaram, me penetraram. É como se ele estivesse falando assim, olha, tudo que você passou, tudo que você enfrentou, onde você permaneceu firme em amor por mim, quando aquelas forças da escuridão tentaram te dominar, te afligiram e você não conseguia encontrar nada para se agarrar e você não tentou achar salvação em si mesma, você entendeu que eu sou seu salvador e você entendeu que você estava nisso para me agradar e para ser minha herança. Queridos, em tempos de teste, em tempos de dificuldade, quando eu e você permanecemos fiéis nesses tempos, fiéis em amor, fiéis em confiança, né? Quando a gente permanece fiel, aparece todo tipo de gente para conversar com a gente. Não sei se você já passou por isso, mas você tá lá, tá difícil, você não tá sentindo nada, tá dando tudo errado na sua vida. E aí vem os filhos do capeta, falar, meu, desiste, larga a mão desse negócio, tá vendo, isso daí não vai dar em nada e tal. Mas quando nós permanecemos fiéis, vale a pena. Vale a pena. Tem um certo tipo de crente, e infelizmente não é a maioria, que mesmo nessas circunstâncias continua dizendo, eu tô apaixonado. Ele é completamente santo. Ele é completamente bom. Ele é completamente justo. Ele sabe liderar a minha vida. E mesmo que eu não esteja sentindo, que eu esteja sofrendo, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem é o meu amado. Eu sei quem é o meu melhor amigo. Eu quero Ele, independente das circunstâncias, eu quero só Ele. Jesus estava falando, esse tipo de convicção, esse tipo de perseverança, os seus olhos, que diz respeito ao foco, né? Os seus olhos de devoção dominaram o meu interior. Presta atenção nisso. Os nossos olhos de devoção movem o coração de Deus. Os nossos olhos, eles impactam a forma como o Senhor nos percebe. A nossa maior glória, presta atenção nisso, é o fato de nós podermos conquistar o coração do Rei, o coração de Jesus. A nossa maior glória, a nossa maior vitória não é mover o coração de gente, o coração de seres humanos. No entanto, tem tanta gente que se move só para isso, para tentar ganhar o coração de pessoas. Mas o coração de Deus é realmente movido. Ainda que seus movimentos de amor estejam fracos, mas se eles são perseverantes, você movimenta o coração de Deus em direção a você. Sabe, isso é uma realidade, a gente precisa entrar nessa realidade. Não tem nada mais emocionante do que conquistar, do que mover o coração de Deus com a resposta do nosso coração.
Isso é o que torna os nossos dias assim, com sentido, os nossos dias gloriosos. Deus está registrando cada um dos nossos dias e cada movimento do nosso coração no livro dele. Nós vamos fazer coisas notáveis aos homens, mas nós vamos fazer coisas que ninguém vai ver e que Deus está notando. Deus está lá olhando e ele está sendo movido, e isso vai estar registrado no livro na eternidade. Você já pensou sobre isso? O que vence, o que conquista Deus? Nada pode conquistar Deus. Ele é todo poderoso, todo soberano, onisciente, onipresente, autossuficiente, não criado. O que poderia conquistar o coração desse Deus? O que pode vencer? Porque a gente pode usar esse paralelo, conquistar e vencer. O que pode vencer Deus? Pensa nisso por um momento. Será que são as estrelas? Você já parou para olhar as fotos do James Webb? Daquele telescópio que substituiu o Hubble? Ele vai nas profundezas do espaço e ele tira foto daquelas galáxias, daqueles buracos negros, daquelas constelações. E você olha para aquilo, você sente menos do que uma formiga quando você olha para aquilo. Pare para pensar que Deus falou e as estrelas saíram da sua boca. Será que as estrelas em toda a sua glória, será que bilhões e bilhões de galáxias moveriam, conquistariam, venceriam o coração de Deus, por mais gloriosas que elas sejam? A resposta é não. Será que os oceanos, gente, falam que nós conhecemos mais sobre da terra para cima do que do oceano para baixo? Tem muita coisa não descoberta ainda no oceano, nas profundezas do mar. Será que esses vastos oceanos, será que as mais altas montanhas, será que os exércitos humanos, você vê aí tanta glória dos exércitos humanos, será que isso poderia conquistar ou vencer Deus? De maneira nenhuma. Sabe o que diz o Apocalipse? Que todas as nações, todo joelho se prostrará diante de Jesus Cristo quando ele retornar. Toda língua vai confessar que ele é rei. Ele vencerá os seus inimigos apenas com uma palavra, um sopro da sua boca. Ninguém tem esse poder de vencer a Deus. Será que os demônios podem vencer Jesus? Não. Na cruz e na ressurreição, nem o diabo, nem a morte, nada pôde vencer ou conquistar esse que é invencível, inconquistável, todo-poderoso, soberano, cheio de glória e majestade. Não há ninguém semelhante a ele. Nada, nada, nada se compara à glória desse Jesus. Mas tem uma coisa que conquista Jesus. Quando nós amamos ele de todo o coração, de toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Quando nós permanecemos em amor verdadeiro, nós o conquistamos. Olha o que diz esse texto. Desvie de mim seus olhos. Eles me conquistaram. Eles me dominaram. Você foi tão intensa na sua paixão. Você foi tão convicta. E é claro que a gente não consegue fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Presta atenção nisso, porque isso não pode virar legalismo. Não é uma coisa que você decide e fala, não, eu vou ser agora determinada e tal. Não funciona. Nós precisamos do Espírito Santo até mesmo para amar Deus. Mas quando você vai progredindo em amor, em fé, em dependência do Espírito, é o próprio Espírito que gera em nós mais fogo, o fogo dessa paixão que aumenta e nos dá a capacidade de sermos fiéis, seja no vento norte, seja no vento sul, seja quando a gente é ferido ou quando a gente é abençoado. A gente é tomado por essa paixão. E quando isso acontece, ele é conquistado. Os nossos olhos de devoção, quando a gente está nesse nível de maturidade, e eu não estou falando que é um nível que a maioria já chegou, tá? Nós estamos fazendo essa leitura na progressão da paixão santa. Mas nós podemos pedir ao Espírito Santo que nos leve a esse lugar, que nos leve a essa plenitude de maturidade de amor.
Ele fala, não olha pra mim. Você já viu quando alguém te ama muito? Eu já passei por isso, assim, claro, não é comparável, mas é a coisa mais próxima que a gente pode chegar, porque o que é comparável a Deus, né? Nada. Mas sabe quando alguém te ama e essa pessoa vai te olhar e aquele olhar de amor te penetra, quase que atravessa você? É mais ou menos essa ideia que ele tá querendo dar aqui. É passar por tudo que você passou, me provou o tamanho do seu amor, e quando você olha para mim, donzela, noiva, igreja, o seu olhar me penetra. Eu fico até constrangido de tanto amor que eu vejo nos seus olhos. Jesus merece um amor desse. Ele merece uma noiva digna do seu sacrifício. Você está entendendo por que o diabo luta pelos nossos olhos, pela nossa atenção? Por que ele tenta nos encher de distração, de outros ídolos? Porque é esse tipo de noiva, esse tipo de igreja que Jesus vem buscar. Nós podemos fazer isso, gente, com a ajuda do Espírito Santo, hoje, nessa era, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós podemos mover o coração de Deus com movimentos de amor verdadeiro por Ele. Ela não sentiu nada, torna a dizer. Ela não sentiu nada, porque a circunstância estava difícil, mas ele sentiu tudo. Ela não sentiu nada, você não sentiu nada, mas ele sentiu tudo. O nosso amor é precioso para Jesus. Nós podemos fazer coisas que movem o coração de Deus e coisas das quais ele vai se lembrar. Você pode não ter o tipo de amigo que você achou que você devia ter, você pode não ter o ministério que você achou que devia ter, a bênção financeira que você achou que devia ter, as portas abertas que você... Eu não sei. Mas você pode pensar, você pode falar com a sua alma mesmo. Eu posso não ter nada disso, mas o coração de Deus está sendo movido, porque eu tenho permanecido em fidelidade e em amor. E isso é uma realidade gloriosa. Agora, nós vamos falar da maturidade da noiva. Eu preciso que você tome uma água aí, porque agora a coisa começa a estreitar. Dá uma esticada aí. Nós vamos para Cantares 6:8 agora. Nós vamos falar da maturidade da noiva, da maturidade espiritual. Isso está descrito como as cortes reais do noivo, porque Salomão, como rei, tinha as suas cortes, né? Então você vai ver aí, ó, podem haver 60 rainhas, 80 concubinas e um número sem fins de virgem, mas ela é única, minha pomba, minha mulher ideal. Jesus vai descrever como a noiva atinge ou tem os seus propósitos maiores. A gente já bateu bastante em como ela move o coração dele, mas agora ele vai contar para ela, aquela crente dedicada, né, que não recebeu reconhecimento das vigias, das sentinelas, aquela que foi espancada, ferida. Agora ele vai falar qual o verdadeiro propósito dela. E ele diz assim, olha, pode haver, ou seja, na minha corte, nos átrios do meu palácio, você entende que, embora ela tenha sido rejeitada na rua pelas sentinelas, pelos vigias, pelo corpo de Cristo, você entende que o rei está falando, na minha corte, ela tem um lugar especial. O lugar dela não é mais na rua, não é em qualquer lugar, é nos meus átrios, na minha corte. A minha noiva tem um lugar de destaque para sempre. Você entende quem você é e como as coisas são na realidade? Não importa se as pessoas gostem ou não de você, como as situações tenham se desenrolado, nós precisamos entender isso, porque se entendermos isso, nosso coração se enche de fé e se enche de alegria. Sabe quem eu lembro? Quando eu vejo esse tipo de firmeza na sua própria identidade, esse tipo de conhecimento do seu próprio propósito, eu lembro de Jesus.
Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele não achou que isso era algo que ele devia se apegar. Mas ele se esvaziou e veio na forma humana, na forma de servo. E foi tão intensa essa entrega de Jesus, ele sabia tanto quem ele era e para que ele existia, que ele deixou isso declarado quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele pegou uma bacia, pegou uma toalha e serviu pessoas que estavam muito abaixo dele. Ele suportou perseguição, ele suportou rejeição, ele suportou fracasso, ele suportou também espancamento. Do mesmo jeito que essa noiva foi ferida pelas sentinelas, Jesus foi ferido também pelos do seu próprio povo. Os seus próprios irmãos judeus rejeitaram ele. Os próprios discípulos, se você olhar para Judas. Mas olha que Jesus, olha o texto que está escrito antes de Jesus lavar os pés dos discípulos. Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai havia entregue todas as coisas em suas mãos e que ele havia vindo de Deus e estava indo para Deus, então pegou a toalha e se abaixou. Então vou repetir isso aqui. Sabendo que o Pai havia entregue todas as coisas em suas mãos e sabia que havia vindo de Deus e que ia voltar para Deus. Quem tem esse tipo de noção da sua identidade, do seu propósito, não se importa se é rejeitado, ferido, machucado, não se importa. E pode suportar muita dificuldade, porque se a gente sabe quem é e sabe para onde está indo, qualquer coisa é suportável. E essa noiva entrou nesse tipo de entendimento, porque ele falou: pode ter muita gente por aí, você pode ter sido espancado na rua, mas na minha corte, nos meus átrios, pode ter um monte de rainha, pode ter um monte de concubina, pode ter virgem à beça, mas você tem um lugar especial no meu coração. Presta atenção, existe uma honra para a noiva dentro da família de Deus. Existe um lugar reservado para os propósitos de Deus para essa mulher. 70 rainhas, 80 concubinas, virgens incontáveis, mas ela é minha pomba, minha perfeita, a única de sua mãe, a favorita daquela que a deu à luz. O que está acontecendo aqui é que ela está destacada em honra. A noiva que Jesus estabeleceu, presta atenção nisso, ela é preeminente na corte. Salomão está descrevendo, claro, a corte terrena, como eu já falei, mas aqui nós estamos falando da noiva de Cristo na interpretação espiritual. Jesus está dizendo: você é preeminente na corte celestial. Assim como a Sulamita tem um lugar especial na corte terrena de Salomão, a noiva de Cristo tem um lugar especial na corte celestial de Jesus. Embora na corte celestial de Jesus não tenha rainha, concubina, virgens incontáveis, mas sabe o que tem lá? Tem querubim. Presta atenção, tem serafim. Tem miríades e miríades de anjos incontáveis, mas não tem ninguém que tenha o lugar que a noiva tem nos propósitos e no coração do noivo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Enquanto eu falo, estou toda arrepiada aqui, meu Deus. O corpo de Cristo, gente. A noiva que está verdadeiramente preparada para Jesus no seu retorno. É uma noiva que sabe quem é e sabe os seus propósitos e anda de acordo com a sua identidade e com os seus propósitos. É uma noiva que não está confusa. É uma noiva que está preparada. Abre comigo aí Efésios, rapidinho. Efésios capítulo 5. Nós vamos ver Paulo falando de casamento, mas não é de casamento que ele está falando, né? Ele está falando dessa relação que simboliza Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5. Você vai abrir aí versículo 26 e 27. 5, 26 e 27. Vamos ler? Diz assim, ó. Maridos,
ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la. Então veja como que é a noiva, como deve ser a mulher, que tem esse tipo de noivo, que é Cristo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo, presta atenção, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha a noiva que Jesus está vindo buscar. Jesus está voltando para um povo preparado, porque ele mesmo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la. Ele mesmo tem lavado ela pela água mediante a palavra, e ele mesmo vai apresentar para si essa noiva gloriosa, sem mancha, ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Agora vai comigo, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo de número 7. Olha isso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Essa é a igreja. Uma noiva pronta, uma noiva vestida, uma noiva sem mancha, sem ruga, sem mácula, uma igreja que sabe quem é e o seu propósito e por isso está preparada. Essa é a igreja que sobrevive à grande tribulação. É a igreja que sobrevive à grande tribulação fisicamente, porque a glória de Deus está sobre ela e no meio dela. Quando Jesus voltar, não haverá mancha, não haverá ruga, não haverá mácula na igreja do Senhor. Agora, a maior glória é derramada na medida em que a dificuldade chega. É por isso que a tribulação será uma grande preparação e uma grande peneira. Entende? Porque aqueles que estiverem nesse processo de amadurecimento, diz o texto, que o sujo suje-se mais, mas que o limpo limpe-se mais. Essa noiva progride em santidade, ela progride em preparação, ela progride no meio das tribulações. E aí, o papel dessa noiva no propósito eterno de Deus. Vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu só voltar para o Cantares aqui. Vocês lembram que as filhas de Jerusalém, depois que ela... Deixa eu achar o versículo aqui para poder falar mais corretamente para vocês. Lembra que ela estava passando por todo aquele teste e ela falou, ó, se vocês virem ele, digam que eu estou enfermo de amor. As filhas de Jerusalém dizem assim, ó, no capítulo 5, versículo 9, abre aí. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você das mulheres a mais linda? Que diferença há entre o seu amado e outro, para que você possa nos obrigar a tal promessa? Então, basicamente, eu vou parafrasear aqui, as filhas de Jerusalém, quando vem a noiva em tribulação, quando vem a noiva naquele momento de dificuldade, perguntam, essas menos maduras perguntam para a mais madura, por que você ainda o ama? Por que você ainda continua nisso, de amar e ser fiel e servir? E talvez na tribulação isso aconteça. E à medida que os dias ficam mais desafiadores, talvez você vai ver crentes menos maduros virando para você e virando para pessoas que estão no caminho de maturidade um pouco avançado e vão dizer, por que você continua com Deus quando Ele permite todas essas coisas? E nós precisamos ter claro o propósito e a nossa identidade. Eu gosto muito de um texto que o apóstolo Paulo usa e eu acho que ele dá sentido, dá palavras para a gente responder esse tipo de questionamento que vai ser cada vez mais comum. Escute, vai ser cada vez mais comum. Permanecer fiel, permanecer amando no meio de tantas dificuldades
vai assombrar os imaturos e os incrédulos. E você pode responder como Paulo respondeu, e se você quiser anotar, isso está em Romanos 8:18. Tenha isso anotado no seu caderno, mas tenha mais do que isso, tenha anotado no seu coração e na sua mente. Paulo diz assim, eu considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Eu sou fiel no sofrimento, porque eu sei que a glória que será revelada será muito maior que o sofrimento de agora. Gente, presta atenção nisso. Não é o sofrimento necessariamente que produz a glória. Vamos lá. É a resposta do nosso coração em fé, em obediência, em amor no meio do sofrimento que produz glória. Então vamos lá. Vou repetir. Não é o sofrimento que produz a glória, mas a resposta do nosso coração em fé, em obediência, em amor, no meio do sofrimento que produz glória. O sofrimento em si, ele não produz muita coisa. O sofrimento em si é uma oportunidade. A maior parte das pessoas que passa por sofrimento, por tribulação, produz nelas amargura, raiva, questionamentos. Então não tem nada no sofrimento que seja intrinsecamente redentor. O que é glorioso é a nossa resposta ao convite do Espírito Santo de permanecer em fé, em obediência e amor no meio da dificuldade. Isso gera glória. Então, no momento de dificuldade, a gente acredita na palavra de Deus. Nós aproximamos o nosso coração do coração de Deus. Nós trabalhamos o músculo da nossa fé. Nós falamos bastante disso na aula passada. Nós trabalhamos o músculo do amor e alinhamos o nosso coração com ele. E ali, no meio da dificuldade, nós encontramos a maior oportunidade, que é a oportunidade de conectar com Deus um nível mais profundo do que nunca conectamos. É isso que a noiva entende. É isso que a sulamita entendeu. É isso que fica na lição de Cantares, que mesmo passando por dificuldades, ela permaneceu verdadeira no amor, na fé e na obediência. E as filhas de Jerusalém perguntam, vale a pena? E ela responde, vale a pena. Vale a pena porque a glória é muito maior. Porque ele é absolutamente encantador. Porque eu tô apaixonada, porque ele é deslumbrante, porque ele é melhor do que 10.000. Agora, ela é bela como Tirza, ela é adorável como Jerusalém, ela é como um exército com as suas bandeiras, a gente já viu tudo isso. Mas vamos falar então desse lugar de propósito, de identidade, desse lugar que ela tem na corte celestial, desse lugar no reino que a noiva tem, ok? Então a noiva será co-herdeira com Jesus na cidade eterna. Anota aí, a noiva será co-herdeira com Jesus na cidade eterna. Então, o fato de que a noiva é a mais elevada, lembra que eu disse? Na corte de Salomão tem rainhas, tem concubinas, tem virgens, mas na corte celestial tem querubins, tem serafins, tem miríades de anjos, e a noiva é a mais elevada. Então, a noiva, a igreja, é a mais elevada de toda a ordem criada. Então, a igreja, no fim dos tempos, nos últimos tempos, tem um papel central, um propósito definido, e ela tem uma posição elevada na ordem da história de redenção, tá? Então, 6:10, vamos ler o 6:10. Quem é essa que aparece como o alvorecer ou como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e as suas bandeiras? Então, o Espírito Santo está falando nesse momento. O Espírito Santo faz uma pergunta retórica, e é engraçado isso no texto. Quem é ela, né? E é a noiva de Cristo. Quem é ela que aparece como a aurora, bela como a lua, clara como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Então tem 4 dimensões de resposta para a pergunta quem é ela. Anota aí. A primeira, quem é ela? Ela é aquela que brilha como a aurora. O que é a aurora? Quando o amanhecer está aparecendo, ela brilha. Segundo, quem é ela? Ela é tão bela quanto a lua. Anota aí, bela como a lua. Terceira, quem é ela? Ela é clara como o sol, brilhante como o sol. E quarto, quem é ela?
ela é majestosa, impressionante, como um exército com bandeiras. Agora nós vamos falar dessas 4 dimensões da noiva, tá? Porque ela é descrita como alguém que possui uma glória quádrupla. Vamos colocar assim, tá bom? Uma glória de 4 maneiras. Então vamos lá. Nós somos co-herdeiros com Cristo, certo? Quando a gente fala disso na igreja, quando eu falo pra você assim, você é co-herdeiro em Cristo Jesus, lá. O que a gente pensa? Não, é porque eu herdei o perdão. É porque eu herdei a graça. A gente sempre vai na dinâmica ali mais óbvia. Mas eu quero que você amplie a sua visão. Quando eu digo pra você que a noiva é co-herdeira com Cristo, é sim que ela é herdeira do perdão, da graça, mas também significa que a gente é co-herdeiro com Cristo de todo o mundo para todo o sempre. Você entende isso? Algumas pessoas reduzem o sou co-herdeiro com Cristo para fui perdoado, vou receber uma harpinha e vou ficar sentado numa nuvem para todo sempre. Coisa mais chata, né? Fazendo algo ali que eu não sei bem o que é. Gente, presta atenção. Nós seremos herdeiros do mundo para sempre com Cristo. Romanos 4,13, se você quiser anotar. Romanos 4,13 diz assim: não foi pela lei que Abraão ou a sua descendência alcançou a promessa de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça que vem da fé. Você sabe que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E nós fomos feitos filhos de Abraão também pela graça mediante a fé, porque o herdeiro verdadeiro de Abraão é Jesus Cristo. Então Abraão é herdeiro do mundo e do futuro. Ele é herdeiro do mundo inteiro para sempre. E isso só é verdade porque Jesus é o descendente de Abraão. E nós, quando abraçamos a fé em Jesus e fomos enxertados nesse plano de redenção, nós nos tornamos também herdeiros do mundo todo. E o que Deus está fazendo, gente? Deus está trazendo o céu para a terra. Tanta gente querendo ir para o céu, né? Eu tenho uma notícia. Deus está querendo trazer o céu para a terra. Ele está trazendo o céu para a terra. A Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade eterna, vai descer no fim dos tempos. E aí, ela vai descer e vai repousar ali em Jerusalém. E o Espírito Santo pergunta: quem é essa que faz parte de toda essa dinâmica? Então, o ministério da noiva é brilhar. Então, veja que primeiro ela brilha como a aurora. Ela aparece como o alvorecer. Então, depois de uma noite muito longa, o sol começa a subir e a manhã começa a aparecer, certo? Então, é como se estivesse dizendo assim: tem esperança no horizonte. Tem um pouco de luz rompendo com as trevas. A gente não consegue ver isso claramente na luz da manhã. Talvez a gente pensa lá no sol do meio-dia, que tem aquele brilho. Mas o que a gente vê no alvorecer é aquele primeiro facho de luz subindo. Então, tem esperança. A noite está acabando. Quando Jesus fala em Mateus 5, no versículo 13, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Isso quer dizer que Deus levantou a noiva, o corpo de Cristo, para ser luz no mundo escuro. Tem uma grande escuridão. É como o crepúsculo, mas de repente surge aquela faixa de luz. Não está tão clara assim, mas a luz de Deus começou a brilhar. Essa é a igreja. Nós somos aqueles, a noiva é aquela que traz luz para um mundo escuro. Então veja, nós estamos brilhando no nascer de um novo dia. Esse novo dia já tem ocorrido há 2000 anos, né? Desde a ressurreição de Cristo até o dia que nós aguardamos, o dia da sua vinda, essa aurora está brilhando. E esse período de crepúsculo fala dessa luz da era por vir, que já começou a brilhar, não está na plenitude, mas já começou a brilhar através de mim, através de você. Nós estamos também como sal, porque nós não somos só a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Nós estamos também como sal, você sabe que o sal preservava os alimentos naquele contexto. Nós estamos preservando as culturas e as nações da terra. Se não existisse a igreja
E se a luz do evangelho não brilhasse pela igreja, as nações da terra a essa altura da história já estariam completamente destruídas. Então veja, ela é como esse alvorecer, como esse facho de luz que vem crescendo, crescendo, crescendo. Eu quero que você faça figura na sua mente. Jesus ressurreto, dizendo aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então imagine o fim dos tempos como o sol a pino, meio-dia. Então essa noiva é como essa luz do alvorecer, esse facho de luz que vai crescendo, 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 crescendo. E quando chegar na plenitude, é porque o sol chegou, né, gente? Porque aí Jesus apareceu. Faz sentido o que eu tô falando? Tá dando para compreender o exemplo? Bom, mas o Espírito Santo passa para essa próxima pergunta: quem é ela? É tão bela quanto a lua. Olha que interessante. O ministério da noiva é brilhar, certo? Então, primeiro, como a aurora, esse facho de luz que começa a iluminar a noite. Segundo, é como o brilho da lua. Olha que interessante. Em Gênesis 1:16, Deus fez duas grandes luzes, dois grandes luminares, né, para o dia. Fez a maior, o sol, para governar o dia, e fez a menor, que é a lua, para governar a noite. Ou seja, como a noiva de Cristo, nós somos luz que brilha na escuridão. Mas somos um reflexo da luz do sol em tempo de trevas. Você sabe que a lua não tem brilho próprio, né? A lua não tem brilho próprio. Ela reflete. Então veja, ser essa donzela que brilha como a lua, trazendo para nossa linguagem aqui, fazendo, né, a aplicação dessa simbologia, vai falar de transformação da sociedade, vai falar de evangelismo, vai falar que tem algo a mais que nós podemos fazer, além da luz mínima de romper o dia da aurora, sabe? Que mantém as nações em algum tipo de ordem e tal. Nós somos como a lua. A lua não tem luz própria, a lua é um reflexo da glória do sol. Então, diante de Jesus, que é o sol que ilumina todas as coisas, nós absorvemos o seu brilho, nós refletimos a sua luz e nós podemos trazer transformação para a sociedade, transformação para os lugares de escuridão. Faz sentido? E isso é tão belo, gente. Eu achei tão linda essa simbologia. Mas aí, o exemplo continua. Porque fala assim, ó, no 10. Bela como a lua, mas fala brilhante como o sol. E não é estranho isso, brilhante como o sol? Se o sol é Jesus, como assim brilhante como o sol? Porque o Espírito Santo continua a falar sobre o ministério da noiva. Só que agora ele vai falar na era por vir. Então lembra, o ministério da noiva, o propósito da noiva é brilhar. Então primeiro, começa como esse feixe de luz no amanhecer. É comparável à lua, que não tem uma luz própria, mas absorve a luz do sol e reflete. Mas agora ele fala brilhante como o sol. E uma das realidades mais emocionantes sobre o nosso futuro como igreja é o fato de que na Nova Jerusalém, na cidade eterna, na cidade do rei, Apocalipse 21, 23, tá? Você pode anotar aí. Essa cidade que está descendo do céu para a terra. A luz dela não é uma luz do sol. Fala que lá não tem sol, porque o próprio Deus é o sol, o próprio Jesus é o sol que ilumina a cidade, então não precisa de sol, porque Jesus mesmo é a luz, certo? Agora, Apocalipse 21, 11, anota aí. A noiva de Cristo também tem uma luz refletida. Então, na era por vir, na terra, não só na Nova Jerusalém, Jesus é a luz do mundo. Mas Jesus disse que a igreja também é a luz do mundo. Então, isso é verdade em termos de evangelismo, de transformação da cultura, da sociedade. Mas na era por vir, os nossos corpos, presta atenção nisso, os nossos corpos serão ressuscitados, ou aqueles que estiverem vivos serão transformados e glorificados. E aí, o corpo de Cristo, né, a igreja, será literalmente como Jesus. Será literalmente como luz na terra, na era por vir.
nós expressaremos a glória de Cristo, a luz da sua glória, na sua ressurreição. Ela vai resplandecer para sempre através de nós, nos nossos corpos glorificados. Quando Jesus disse que ele era a luz do mundo, era muito mais do que dizer que ele era a verdade. Ele realmente brilha. Lembra na transfiguração? Lembra Apocalipse 5, quando descreve ele assentado no trono, que tem olhos como chamas de fogo? Ele brilha. Então a noiva tem essa glória refletida, é uma luz refletida. E a glória de Jesus na ressurreição vai ser passada para nós no corpo glorificado. E essa luz vai ser refletida até mesmo através dos santos, da igreja, da noiva na era por vir. Então, veja, quem é aquele que é tão belo, tão brilhante? Quem é esse que é tão belo e tão brilhante quanto o próprio sol? Isso não é maravilhoso, gente? Quando eu leio, eu lembro muito de um dos meus versículos favoritos, que é 1 João 3,2, que fala assim: amados, ainda não foi revelado tudo o que haveremos de ser. Todavia, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque como ele é, o veremos. Isso está falando, gente, do corpo glorificado. Quando nós olharmos para Jesus, nós seremos transformados. E o mesmo brilho que ele tem será refletido em nós. E nós seremos brilhantes como o sol. É isso que o texto está falando, tá? Mas não para aí. Vai falar ainda sobre quem é ela, admirável como um exército e suas bandeiras. E aqui, anota isso, vai falar de governo. A noiva de Cristo governará junto com Cristo no reino de Jesus. A noiva governará na administração do reino. E Daniel viu isso. Eu preciso que você anote o texto para você ler depois. Daniel 7:27. 7:27. Diz assim, ó: virá o dia em que o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Vou repetir. Chegará o dia em que o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, o reino, o domínio e a grandeza dos reinos de toda a terra serão dados na mão da igreja. Nós seremos a bandeira majestosa de que o Senhor Jesus venceu. O Senhor liderará, e sob a sua liderança, sob a sua glória e sobre o seu governo, e por causa da proximidade do nosso relacionamento com Deus, através do sangue de Cristo, nós trabalharemos para Ele, com Ele, em relação a Ele, e mostraremos o seu governo, e mostraremos o seu poder, e mostraremos o seu amor para todo sempre. Aí João vai citar de novo o texto que eu acabei de falar. Amados, somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos, e se ele governa, governaremos com ele. Então, para a gente terminar a aula de hoje, nós estamos encerrando. As filhas de Jerusalém perguntaram: por que você o ama? Vale a pena? E ela está respondendo: eu amo. Eu estou apaixonada. Ele é totalmente encantador. Mas Jesus entra em cena agora nesse capítulo 6 com essa linguagem romântica ou uma linguagem poética de amor e fala com ela sobre quem ela realmente é e sobre o quanto realmente valeu a pena e vale a pena ser fiel a Ele no amor, não só para essa vida, mas para a eternidade. E eu quero terminar aqui. Eu sei que foram muitas coisas hoje, mas eu gostaria de orar. Vou me despedir aqui da galera do YouTube. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração.